Boa noite, eu sou o Lúcio Carrilho e a gente vai começar mais um vídeo da nossa série Do Zero à Educação Financeira. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os efeitos da mentalidade na nossa vida, principalmente na nossa vida financeira. Não adianta nada eu começar a falar aqui sobre investimentos, sendo que você provavelmente pode ser endividado, você pode não saber fazer um orçamento do seu mês, e você pode até mesmo ter crenças negativas sobre o dinheiro. Você pensa que enriquecer é algo ruim. Então, nesse vídeo, eu quero falar um pouco mais sobre a mentalidade do dinheiro. E para começar esse vídeo, eu acho bem interessante trazer uma frase aqui do Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do planeta, ao menos na sua época, um dos já extintos imperadores romanos, que é: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. O que hoje em dia eu acho que cada vez mais é comentado esse tópico, né? Você precisa de um psicólogo, ou a educação emocional, né? Inteligência emocional. Da mesma forma também como a inteligência dos seus pensamentos. Às vezes a gente pensa que a gente não consegue fazer algo e isso é praticamente meio caminho andado para não conseguir fazer de fato esse algo. Sendo que normalmente quando a gente acredita que consegue, a gente provavelmente consegue fazer esse algo ou faz de todas as maneiras possíveis acontecer. Então fica essa indagação para você, né? Os seus pensamentos são positivos a maioria das vezes? Você é uma pessoa positiva? Você acredita em si próprio? E você acredita que consegue ficar rico? Você acredita que é capaz de fazer mais dinheiro? Então, da mesma forma que você acredita que o que você faz hoje em dia já é o suficiente, às vezes a gente pensa, né? Eu preciso ganhar 5, 10, 15 mil reais para ser feliz. Sendo que às vezes a gente já tem tudo para ser feliz. Se a gente para olhar, né? Um país do nosso lado está em guerra. Não dá, e a gente não está em guerra, então a gente já deveria ser feliz por isso, né? Da mesma forma que Deus deixou a gente acordar hoje, a gente deveria ser feliz por Deus ter deixado a gente acordar. Então, a felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, às vezes, pensar um pouco mais positivamente, pensar que vai dar certo e que a gente já tem o suficiente para ser feliz. Mas como é que a gente consegue trazer isso, né, para o lado financeiro? Eu vou trazer agora 2 países e você me fala qual deles tem mais chance de prosperar, né? De ser um país rico. Bom, de um lado a gente tem o país A. No país A, a gente tem muitos recursos naturais, grandes florestas, grandes rios, minérios e por aí vai. Um extenso território, então tem bastante terra, é possível ter plantação, é possível ter criação de gado e por aí vai. Solo fértil, a parte da plantação, né? Um grande litoral, então eu consigo ter portos, consigo transportar a partir do meu país para todo lugar do mundo, praticamente, que eu tenho acesso ao oceano, eu só preciso de um navio, e todo mundo fala um único idioma. Então não existe uma barreira linguística, por exemplo, na contratação. Igual, se eu me mudasse para os Estados Unidos, eu precisaria aprender inglês para trabalhar lá. Mas se eu fosse aqui numa loja ou numa empresa do Brasil, provavelmente eles falam português. Então, o inglês, mesmo que hoje em dia, né, seja muito requisitado, eu conseguiria me comunicar com o entrevistador em português. Já no país B, a gente tem uma outra situação. Poucos recursos naturais, então não tem muita fauna, não tem muito lugar onde eu consiga fazer habitação. Eu tenho um território pequeno, então não dá para expandir, né? O país não é grande, não dá para ter uma população muito grande. Eu tenho pouco solo fértil, o que faz com que eu dependa de outros países, por exemplo, o próprio Brasil, né? Um dos maiores exportadores de comida do mundo. Abre aspas, eu dependo do Brasil para me alimentar. Não o Brasil somente, mas deu para entender. Eu não tenho litoral, então o que faz com que seja via ferrovia ou solo que a comida chega no meu país, não vai ter nenhum navio trazendo produtos importados, etc. Eu dependo de outros para isso. E no meu país são 4 idiomas falados. Então é capaz de eu, por exemplo, vamos imaginar que eu moro no país B, ou você mesmo. Eu e você moramos no país B. Você fala o primeiro idioma e eu falo o segundo.
se eu for conversar com você e você é o dono de uma empresa, ou eu sou o dono de uma empresa, a gente não vai conseguir trocar ideia, porque você fala um idioma e eu falo outro. Então a gente ainda teria essa barreira linguística no próprio país. Então, olhando assim, qual país, né, tem mais chance de prosperar, de fazer muito dinheiro? Eu diria facilmente que é o país A, e muito normalmente o país A sempre vai ganhar, né? Afinal, ele tem tudo de melhor. Mas por que eu trouxe isso aqui nesse vídeo, né? Vamos ver um exemplo onde não foi esse bem o caso, como é o caso da Argentina. A Argentina, em 1896, tinha o maior PIB per capita do mundo. E como a gente sabe, a Argentina tem acesso ao mar, o território é relativamente grande, apenas um idioma, né, que é falado o espanhol, e por aí vai. Ela, além disso, né, era a sexta nação mais rica do mundo na década de 1930. E, em média, os argentinos eram 29% mais ricos que um francês, 14% mais ricos que um alemão, 3 vezes mais ricos que um japonês e 5 vezes mais ricos que um brasileiro. Tanto que era muito comum na época, quando um autor escrevia livros, sempre tem aquele personagem mais rico, né? Era comum os personagens mais ricos terem a descendência argentina, um nome argentino também, já que a Argentina vem de Argem, né, que é prata na tabela periódica, é um país que tem uma origem, vamos falar assim, de certa forma rica. E também antigamente existia uma frase, né, fulano é rico, feito um argentino. Então era muito ligado à riqueza a ser um argentino. Mas o que aconteceu com a Argentina, né? Bom, essa é uma notícia de 2022, mas basicamente, né, a crise da Argentina é tão feia quanto praticamente ser uma nova Venezuela, né? O que chegou também a causar essa enorme crise na Argentina? Foram anos e anos de muita irresponsabilidade fiscal, o governo gastando mais do que arrecada, como também aumento do poder público, não o problema sendo funcionários públicos no geral, mas porque esses funcionários precisam ser pagos, então é necessário, né, gerar dinheiro ou arrecadar mais para pagar esses funcionários, como também um outro problema foi um dos maiores calotes históricos, eu acho que até hoje em dia é o maior calote histórico nominal aqui da América Latina, é responsável os argentinos têm esse troféu, vamos falar assim, né? E a gente tem alguns dados aqui que de 1945 a 2023, que são 70 anos, né? Sendo eles 54 de inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3 e até 4. Então, abre aspas, né? Era muito comum com que passar de um ano para o outro, os preços duplicassem na Argentina. E 4 dígitos em particular foi em 1989. Imagina um preço de algo multiplicar por 10. O ovo de R$30 foi para 300, é o que aconteceu na Argentina. E a gente tem aqui que entre 1945 e 1955, né, os números de funcionários públicos passou de cerca de 200 mil para 395 mil, que foi o que eu tinha comentado, mas esse não chegou a ser o problema principal da Argentina, e o principal é esse, o maior calote nominal da história em 2001, 85 bilhões de dólares. E a segunda maior inflação da América Latina. Se eu não me engano, eles só perdem para a própria Venezuela. E, né, então, mesmo a Argentina tendo todas essas bênçãos geográficas, né, um vasto território, acesso ao mar, a população falando apenas um idioma, ela está se afundando com o passar dos anos, né? Hoje em dia, a situação lá pode até estar melhorando, mas ainda assim é um país que tem uma cicatriz histórica aí, como a gente já viu, de mais 70 anos com uma inflação muito alta. Então, sobra agora pra gente o país B, né? O país que em teoria era fadado ao fracasso. Que país seria esse? Bom, não sei se você já ouviu falar, mas tem um país chamado Suíça, lá na Europa. E ele é um país que cumpre todas aquelas características. É praticamente uma região montanhosa, né? E o país fica no meio dessas montanhas. Então, é difícil acesso, não tem muitas terras férteis, não tem acesso ao mar, mas é um dos países mais ricos do mundo. E o porquê disso, né? Para entender um pouco melhor, eu vou ler
um trecho de um livro que fala sobre os investidores, né, meio que a filosofia de investimento dos suíços. E, bom, vou ler aqui para vocês. O que são e como foram criados os axiomas? Vejam o quebra-cabeça que é a Suíça. Essa minha terra ancestral é um lugarejo pedrento, com uma área menor que a do estado do Rio de Janeiro. Sim, a Suíça é menor que o estado do Rio de Janeiro. Não tem 1 centímetro de litoral, é uma das terras mais pobres em minerais que se conhece, não tem uma gota de petróleo que possa chamar de sua e mal consegue 1 saco de carvão. Quanto à agricultura, o clima e a topografia são inóspitos a quase tudo. Então, esse primeiro parágrafo, né, meio que comprova o que eu tinha mostrado antes, que na Suíça não consegue plantar, não consegue ter gado, o país é muito pequeno, é menor que o Rio de Janeiro, e não tem minerais. Então, como é que eles conseguiram ficar tão ricos? Então, vamos continuar lendo. Há 300 anos, a Suíça fica fora das guerras europeias, principalmente porque, nesse tempo todo, não apareceu um invasor que realmente a quisesse. O que, de certa forma, é algo muito bom, né? Como a gente já viu e falou um pouco antes nos outros vídeos, a guerra é algo existencial. Então, se alguém me ameaça, né, de guerra e eu perco essa guerra, muito provavelmente eu perco minha identidade, eu perco meu país, né? Eu perco tudo que eu construí até hoje. O que faz com que a Suíça, por ser um lugar tão indesejável, por não ter características geográficas boas, fizesse com que ela fosse imune às guerras, porque ninguém quer conquistar a Suíça. O que é algo, querendo ou não, bem interessante. É um fator bom em meio aos fatores ruins. E prosseguindo, com tudo isso, os suíços estão entre as pessoas mais ricas do mundo em renda per capita, comparam-se aos americanos, alemães e japoneses. Sua moeda é das mais fortes do mundo. Como conseguem isto? Conseguem-no porque são os investidores, especuladores e jogadores mais espertos do mundo. Então, se a gente vê, né, o que esse último parágrafo mostra pra gente? Que os suíços investem muito seu dinheiro, eles entendem muito bem o jogo do dinheiro. E o porquê disso? Bom, antes de entender o porquê disso, a gente tem algumas desculpas que a gente pode dar, né? O porquê da Suíça ser tão rica. Você pode falar para mim, não, a Suíça é rica porque ela é pequena, então é muito mais fácil, né, administrar o território. Bom, de fato, né, é mais fácil de administrar, mas geralmente países pequenos sem saída para o mar tendem a ser pobres. É só pesquisar um pouco, né, historicamente e olhar os países do mundo que são pequenos e não têm acesso para o mar. Em sua grande maioria, eles são pobres. A outra, o que eu diria que é a mais plausível, a Suíça é rica porque é um paraíso fiscal. Afinal, lá, né, é muito fácil esconder o seu dinheiro e também não paga impostos praticamente. E esse fato é meio falso, afinal, em torno de 10% do PIB do país vem do setor bancário. Então, não é... 10% é bastante, mas não cumpre o 100%, não é apenas por ser um paraíso fiscal. Então, essa desculpa também está fora da jogada. Agora vem as principais, né? Desde 1850, a Suíça é neutra em guerras. Isso é um fato, igual a gente já comentou, né? Se eles são neutros em guerras, quer dizer que eles não vão apoiar nenhuma guerra. E uma guerra requer muito dinheiro. Então, eles não estão enviando dinheiro para nenhuma guerra, o que, de fato, é algo muito positivo para o país. E, em 1914, $1 comprava 5 francos suíços. Já hoje, né, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, $1 compra cerca de 0,82 francos suíços. O que isso quer dizer? A moeda deles se valorizou muito, né? De 1 a 5 para 1 a 82, né? No decorrer do tempo, fazendo com que, hoje em dia, o franco suíço seja uma das moedas mais fortes do mundo. E, agora sim, né, o porquê disso? Eu diria que o principal é a mentalidade do povo suíço. E como é que eu consigo mostrar isso para você? Bom, eu vou te fazer uma sugestão. Vamos imaginar que no Brasil, né, a gente vota para presidente, vota para deputados, e surge um projeto de lei onde toda a população brasileira vai receber um salário mínimo. Você acha que esse projeto, né, a população tivesse que votar, você acha que esse projeto seria aprovado ou negado? Baseado nas pessoas que você conhece,
e nas suas próprias crenças. Você seria a favor ou contra esse projeto? Bom, eu particularmente seria contra. Afinal, vamos imaginar que a gente tem, se eu não me engano, é cerca de 300 milhões, é mais que isso, mas vamos colocar 300 milhões da população brasileira e o salário mínimo é 1.500. 300 milhões vezes 1.500 é muito dinheiro. E esse dinheiro precisa vir de algum lugar. Geralmente vem de impostos. Então, o Estado vai ter que gerar muita carga tributária, muitos impostos, para arrecadar esse dinheiro, para conseguir distribuir esse dinheiro para a população. O que faria com que praticamente metade dos brasileiros bancassem a outra metade dos brasileiros. E por aí vai. Essa mesma proposta aconteceu na Suíça. Se a gente olhar essa notícia, né, é de 2016. Então, naquela época, um comparativo, né, o nosso dinheiro valia muito mais. Eu diria que 9 mil antigamente era muito mais que hoje. Suíços rejeitam um plano que faria cada cidadão receber 9 mil por mês sem fazer nada. E lá como é que funciona? Eles mandam esse projeto de lei para a população e a população aprova ou não se vai seguir, né? Como é que eu falo? Se vai ser votado pelos deputados. E os resultados do referendo mostram que 77% dos eleitores da população foram contrários a propostas, o que eu acho que no Brasil seria algo bem difícil de acontecer, né? Definitivamente a maioria da população seria a favor a isso. E por quê? Igual eu já tinha falado antes, os suíços têm a noção de que esse dinheiro tem que vir de algum lugar, principalmente, né, do próprio bolso. De certa forma, eles teriam que pagar muito mais imposto para receber esse salário e, de certa forma, esse salário ia passar, os valores seriam adaptados baseado nesse salário, fazendo com que não seja algo benéfico para a população. Além disso, né, do próprio impacto para a própria moeda no próprio país, faria com que muitas pessoas passassem a querer morar na Suíça. Vamos supor que eu tenho um visto italiano, eu olharia e falaria, nossa, eu vou imigrar para a Suíça, pois lá eu tenho uma renda mínima de uma moeda forte. Só que com o tempo essa moeda pararia de ser tão forte, afinal ela ia perder o seu valor com o tempo caso essa proposta fosse aprovada. Então, é perceptível, né, dado que essa proposta foi rejeitada, e além dos outros fatores que a gente consegue ver se a gente estuda o país a mais, que os suíços têm uma mentalidade muito diferente da gente, por exemplo, o povo brasileiro. Eles entendem muito bem já e são ensinados desde criança esse jogo do dinheiro, o que faz com que eles sejam um dos maiores destaques mundiais quando o assunto são investimentos e economia. E o que pode ajudar, né, a gente a melhorar a nossa cabeça? Bom, além dos vídeos aqui que eu estou fazendo, né, claramente, o que eu espero que ajude você, eu diria que os livros é uma das principais formas da gente mudar a nossa cabeça. Ler um livro sobre economia, ou até mesmo ler um livro sobre qualquer coisa, se divertir com a leitura. Ler renova a nossa alma, faz com que a gente aprenda coisas novas, imagine coisas que não existam, o que muda a nossa cabeça. Seja um livro, eu não vou nem falar tosco, afinal nenhuma leitura é tosca, mas seja um livro mais infantil. Eu vou ler A Bela e a Fera. A Bela e a Fera não é uma leitura tosca só porque é um livro de criança. É uma leitura, e é isso que importa e ponto final. Então, aqui a gente tem alguns dados sobre a porcentagem de leitura no país. E se a gente vê, os dados à esquerda são no Brasil, e a fonte são das Retratos de Leitura do Brasil. A gente tem 50% praticamente da população é de leitor, dado o decorrer dos anos. Só que em 2024 esse número cada vez foi descendo, né? A partir de 2015 para frente. Praticamente 53% do nosso país é não leitor, não lê nada, não lê um jornal, não lê uma notícia. Eu diria que ler notícias também é considerado leitura, e não lê livros. Já 47% são leitores, o que de certa forma é algo muito ruim para a gente. Se a gente vê aqui, uma livraria para cada 72 mil pessoas. Esses são os dados do Brasil. No Brasil a gente tem praticamente 3 mil livrarias, pegando 300 milhões de pessoas, né? 72 mil pessoas para cada livraria.
E na Argentina, né? Querendo ou não, a Argentina já foi uma potência. E eu diria que tem tudo para retornar a ser uma potência. Afinal, a gente já viu que ela tem as características geográficas para tal, assim como o Brasil. O Brasil é um país muito abençoado geograficamente também. Mas como é que é a cultura da leitura, né, na Argentina? Aqui é uma notícia de junho de 2015, de julho de 2015, onde a tradição cultural na Argentina, né, livrarias confirmam, praticamente 25 livrarias para cada 100 mil pessoas. Então, se a gente faz a conta aqui rapidamente, uma livraria para cada 4 mil habitantes. No Brasil, esse número é 20 vezes maior. Se a gente tem noção, a capital da Argentina é a capital com mais livrarias no mundo todo, se não me falha a memória. Então, é muito comum, né? Na Argentina a gente tem esse hábito da leitura, o que eu diria que é algo muito importante para a gente. Então, se você não tem esse hábito e você nunca gostou de ler, eu recomendo você tentar ler alguma coisa que te interessa, qualquer coisa. Pô, você gosta de futebol, começa a pesquisar livros sobre futebol, notícias sobre futebol e lê. Não é apenas ouvir, ler é muito importante. Você aprende palavras novas, você expande a sua cabeça. E também, com o tempo, você pode olhar e falar, não, esse livro chato eu vou ler, mesmo sendo um livro chato. Afinal, você vai começar a pegar esse hábito de leitura. E eu aqui pretendo também trazer alguns vídeos sobre livros que eu li e que impactaram muito positivamente a minha vida, para ver a opinião de vocês, compartilhar um pouco e recomendar também a leitura para vocês em futuros vídeos. E além da leitura, a gente tem a música. E até mesmo Platão, né, um filósofo grego antigo, dizia que quando o modo de fazer música muda, as leis fundamentais do Estado mudam com ele, mostrando o impacto direto que a música tem com a sociedade. Então, antigamente, as sociedades eram muito comuns. A música não era comum, afinal, era somente a elite que tinha direito à música, de certa forma. Era muito comum que você escutasse sua música favorita 2, 3 vezes na sua vida, porque não era algo tão amplamente, né, distribuído. Mas eu não sou especialista em música e eu particularmente tenho uma recomendação muito boa sobre esse assunto, que seria um documentário, são 3 episódios, cada episódio praticamente 1 hora, que se chama A Primeira Arte, da Brasil Paralelo. Tem todo ele gratuito no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição e vou colocar aqui num card. Recomendo vocês que assistam esse vídeo. É bem interessante mostrar o impacto e a devolução, de certa forma, da música com o decorrer do tempo e o quanto isso impactou a nossa sociedade, mesmo que inconscientemente. E, no geral, era isso. Era o que eu queria falar sobre a parte inicial de mentalidade, sobre como a gente deve pensar sobre o dinheiro e algumas coisas para a gente melhorar, né? Às vezes, entender que uma renda que o Estado dê para a gente tem um custo, entender que leitura é algo importante, querendo ou não, e entender que a música pode sim impactar os nossos pensamentos de certa forma. Eu vou trazer mais alguns vídeos sobre essa parte de mentalidade, principalmente, como hábitos e virtudes, e principalmente sobre crenças negativas do dinheiro, né, que a gente tem. E esse é o tema do meu próximo vídeo, crenças negativas sobre o dinheiro, e eu espero te ver no próximo vídeo. Muito prazer, eu sou o Luiz Carrilho do Criando Histórias, e caso você tenha gostado do vídeo, caso você tenha aprendido algo novo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e deixa um comentário também, comenta aqui comigo o que você achou legal, e eu faço questão de responder o comentário de todo mundo que enviar. E era isso, muito obrigado, até a próxima.